Então, a Bíblia, Deus condena ou não a astrologia? Bom, essa aula aqui vai servir para definir isso. Nós vamos fazer o estudo completo aqui para saber definitivamente se a Bíblia condena ou não a astrologia. E nós vamos precisar entender cada passagem que eu vou citar aqui em seu devido contexto. Então, preste muita atenção. Eu sei que a aula é longa, mas depois dessa aula você não terá mais nenhuma dúvida e a verdade vai ficar clara na sua mente como o sol ao meio-dia. Então vamos lá. Eu vou começar invocando uma primeira passagem que temos na Bíblia, aparentemente condenando a astrologia. A gente vai entender o contexto. Deuteronômio 4,19, que diz: que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol, e a lua, e as estrelas, e todo o exército dos céus, todos os planetas e as constelações, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus, tá? Então esse é o versículo, e aparentemente Deus está condenando a astrologia. Não, ele não está condenando. Infelizmente, vídeos como esse aqui, eles são necessários aqui no nosso país, aqui no Brasil, por causa da extrema ignorância das pessoas. As pessoas são muito ignorantes. O analfabetismo funcional impera nesse país. Então, um absurdo aonde Deus condenaria um conhecimento é muito plausível na mente do brasileiro. Então, só desse vídeo existir já é o absurdo dos absurdos. Eu ter que explicar isso. A astrologia, ela não é qualquer ciência. Ela é a mãe das ciências. Então, existem muitas ciências que saem da astrologia. A astrologia é uma mãe. Ou seja, Deus estaria condenando um conhecimento? É óbvio que não. Mas na mente do brasileiro está plenamente condenando a astrologia. Ou seja, isso já é um absurdo muito grande na minha mente. Mas estou aqui tendo alguma empatia por você que tem essa dúvida, que foi imbecilizado no sistema religioso, né? Que o povo narigudo, né, da estrela de 6 pontas, criou para fazer você apostatar da doutrina de Cristo em nome de Deus, dentro dos templos aí, das religiões cristãs. Mas estou aqui explicando e a gente vai fazer o estudo completo, tá bom? Bom, perceba uma sutileza aqui no versículo. Deus está dizendo o seguinte: e sejas impelido a que te incline perante eles. Ou seja, o problema não é o conhecimento da astrologia. O problema é a inclinação perante os astros. O que é esta inclinação perante os astros? O que é isso? Bom, isso se chama idolatria. Agora a gente vai entender o que é astrologia e o que é idolatria, tá? Para começar, a astrologia, ela é uma ciência, a ciência dos astros, tá? Astrologia vem de duas palavrinhas, astro, né? E logia, ou seja, a lógica dos astros, tá? Então, a astrologia é praticamente o estudo onde nós olhamos para o céu, nós deslumbramos os astros e procuramos entender a lógica por trás de tudo isso, dos seus movimentos, dos planetas, das constelações, dos 12 signos do zodíaco e tudo o mais. Ou seja, a astrologia é o estudo completo dos astros. Depois do que nós chamamos de iluminismo, né, os grandes iluminados ou illuminatis decidiram, alguns séculos atrás, que existem conhecimentos que são obscurantismo. São conhecimentos que fazem parte da mentalidade dos ignorantes, né? Do obscurantismo da Idade Média, Idade das Trevas e tudo mais. E daí ficou decidido fazer uma separação entre o que é obscurantismo, religião, obscurantismo, e o que é luzes, o que é ciência. Ciência, digamos, prática, sem esse obscurantismo antigo. Então, a partir daí, separou-se a astrologia da astronomia. Separou a alquimia da química, né? A química era a alquimia.
E agora só existe a química, a parte racional do conhecimento. Não é bonito isso? É bonito. Astrologia e astronomia. Então, separou-se, claro, a geometria da parte da geometria sacra. Então, geometria em toda a história tinha um conceito teológico por trás. Astrologia tinha um conceito teológico por trás. A aritmética, né? A gente puxa aí o trivium e o quadrivium. Tudo isso era para entender a teologia por trás das coisas, por trás do ser, da mente, né? A gente tem a retórica, a gramática e a dialética. A gente tem a música, a geometria, a aritmética e a astronomia, ou astrologia. Então a astrologia era o estudo completo. Foram os Illuminatis que separaram isso, né, e geraram a astrologia, obscurantismo, e a astronomia, ciência de luzes, racional, né? Então hoje, basicamente, nós temos essa ideia do homem do pós-modernismo, tá bom? Agora, na antiguidade, principalmente na antiguidade do tempo antes de Cristo, como por exemplo, eu vou usar aqui o caso da Babilônia, o Império Babilônico, tá? Porque a gente vai falar de um capítulo do profeta Isaías que se trata da Babilônia. Então eu achei muito útil a gente tratar da mitoastrologia babilônica, tá? Bom, basicamente, nas nações antigas do paganismo, a gente tem Babilônia, a gente tem toda a Mesopotâmia ali, a gente tem praticamente a Babilônia, a gente teve os caldeus, a Grécia, Roma. Todos esses povos pagãos, eles não tinham somente a astrologia, por assim dizer. Não era assim. Nunca foi assim para eles, para esses povos pagãos. Mas eles misturavam o culto idólatra a deuses e etc., falsos deuses para nós cristãos, com a astrologia. Nós chamamos isso de a teofania, né? Os deuses que se apresentam como planetas, como astros celestiais. Agora, o que existia assimilado junto à astrologia era a idolatria. Ou seja, imputava-se em cada um dos planetas deuses. Então, nós conversaremos aqui. O sacerdote babilônico, ele não olhava para o céu e via o seguinte: o planeta Júpiter. O planeta Júpiter é a manifestação ou a representação do deus Marduk. Não, Júpiter não é a representação de Marduk. Não, ele é Marduk. Júpiter é Marduk. Eles pensavam assim. Então, como que eu posso dizer? Essa astromitologia ou mitoastrologia era unânime entre o pensamento dos pagãos, desses reinos aí, Babilônia, Grécia, né? Roma. Ou seja, eles não viam representações de deuses, mas os próprios deuses. Como a gente tem esse contexto no meio da teologia babilônica, a astrologia era assimilada inteiramente com a idolatria. Ou como é que a gente pode dizer? O politeísmo, por assim dizer, né? Mas aqui vai uma explicação breve de tudo isso que eu mesmo formatei, tá bom? Vamos lá. A explicação mitológica e cultural sobre astrologia e idolatria. Na Babilônia, o céu não era um espaço físico vazio. Não era. O céu era a cidade dos deuses. E os planetas eram os próprios deuses, passeando por essa grande cidade que era o céu, o segundo céu. O céu dos planetas, o espaço sideral. Lá era a cidade dos deuses. E basicamente os habitantes desses impérios olhavam os deuses passeando por cima da terra. Passeando. Ou seja, nós víamos basicamente nessa nação
pessoas que pertencem ao politeísmo e muitos outros elementos, como a cosmologia de terra plana. Então existe a planicidade da Terra e acima, ou seja, numa camada superior espiritual, existe então os deuses passeando, né, no céu, sendo vistos por povos embaixo na Terra. O ponto mais importante para a gente entender a idolatria nesse culto astrológico todo é o seguinte: para um sacerdote babilônico, o planeta não representava o Deus. Perdão, o planeta, ele não representava, ele não era um símbolo do Deus. Não. O planeta era o corpo visível desse Deus. Ou seja, não é que eles viam um símbolo, uma representação de Marduk. Não, eles viam Marduk. Então, isso era basicamente a visão desses povos da Babilônia. Quando eles olhavam para Júpiter brilhando no céu, eles diziam: ali está o Lorde Marduk vigiando o nosso reino. Eles não diziam: ali está um símbolo, uma representação do Deus Marduk. Não, ali está o Lorde Marduk. Eles falavam isso, tá? Agora, isso transformava a observação do céu em um ato religioso direto. Ou seja, eles tinham um culto, uma idolatria politeísta junto com a astrologia. Não era só o conhecimento da lógica por trás dos astros, do que eles representam, do que eles influenciam a humanidade. Não, era mais que isso. Por exemplo, nas influências, se o astro, a gente está falando de Júpiter, se o Júpiter ele influencia o ser, não é que um planeta está influenciando, é que um Deus está influenciando. Era assim a mentalidade desse povo. Agora, esse ato religioso direto sempre teve dentro dos povos pagãos. Eles nunca diferenciavam o planeta do Deus. Não, aquilo é o Deus. Aquilo nem se chama planeta, aquilo se chama Deus. Aquilo é Marduk. Aquilo é Ishtar. Eles viam assim. Agora, observar o movimento de uma estrela era observar o comportamento e o humor de uma divindade viva. Eles observavam o planeta ali, Ishtar, Vênus, né? Ishtar, para saber do humor daquela divindade. Aquilo é uma divindade viva, tá ali. Ou seja, eles faziam sacrifícios para aquela divindade e ficavam observando se ela gostava ou não. Como? Observando o planeta. Era assim. Ou seja, é óbvio que a gente tem um politeísmo astrológico aqui. E para a gente entender como a idolatria e a astrologia eram, na verdade, a mesma coisa na Babilônia, a Babilônia é um exemplo, também tem a Grécia e os caldeus, tá? Precisamos apagar da nossa mentalidade moderna, ou seja, do homem do pós-modernismo, que separa a religião, isto é, a fé, da ciência, da astrologia ou astronomia, como a gente está acostumado. Não existe astronomia, existe astrologia. É só isso que existe. Esse negócio de astronomia foi inventado nos últimos séculos. Simplesmente é assim que ocorreu a história. Eles reescreveram a história e disseram que tudo que aconteceu para trás era obscurantismo. E nós acreditamos nisso. Agora, na Babilônia, olha que interessante. Na Babilônia, o céu não era um espaço, digamos, físico vazio, como a gente já falou, era a cidade dos deuses, tá? E ocorria o que nós chamamos de teofania, a identidade literal do Deus no planeta. Não era um planeta, era o Deus. Era assim que ocorria. O ponto mais importante para a gente entender isso, a idolatria, é que para um sacerdote babilônico, eles não viam aquilo como apenas um cálculo, uma aritmética por trás, digamos que as próprias ciências em si mesmas. Não, eles viam culto religioso. Sempre que se falava de estrela de planeta, era culto religioso que eles estavam falando, tá? Agora,
a correspondência divina que eles faziam para cada planeta, cada império vão ter os seus nomes. Babilônia era um, Grécia outro, Roma outro, os caldeus era outro, tá? A Babilônia, ela sistematizou ali o panteão de deuses associando os 7 planetas, os 7 planetas clássicos, né? Isto é, de Lua a Saturno, né? Na antiguidade, o Sol e a Lua também eram planetas. Há deuses. Então, por exemplo, nós temos o Sol como deus Shamash, o juiz divino, né? Ele basicamente tudo vê e regia a justiça e a verdade. A Lua, a Sin, o deus Sin, ou Nana, tá? Que era basicamente o senhor da sabedoria e do tempo, ou pai dos deuses astrais. E nós temos aqui Vênus como Ishtar, né? Em algumas culturas nós vamos ter uma referência a Astarte ou Astaroth, né? A gente tem basicamente a mesma divindade planetária de Vênus, tá? Que é a deusa do amor e da guerra, a rainha dos céus, como por exemplo é citada aí já no profeta Jeremias. Em Jeremias 44:18 é dito: mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo, e fomos consumidos pela espada e pela fome. Então essa rainha dos céus aqui é uma referência aí à deusa Ishtar, tá? Que é o planeta Vênus dos babilônicos, tá? Isso está em Jeremias 44:18. O planeta Júpiter era Marduk, o rei dos deuses, patrono da Babilônia, que regia a realeza. Então, era o deus rei. Na Grécia temos Zeus, sendo Júpiter. Em Roma é Júpiter, né? Mas aqui era Marduk. A gente tem Mercúrio como Nabu, o escriba divino, né? E aí o escriba, por exemplo, na mitologia egípcia, era Tote, né? Em Roma era Mercúrios Trismegistus, na Grécia era Hermes Trismegistus, ou seja, era o mesmo deus aí do planeta Mercúrio, era o mensageiro e o deus da escrita e da sabedoria. Com Tote a gente tem também como o deus dos jogos, que inventou os jogos, né? Marte era Nergal, né? Deus da peste, da morte e do submundo, que era associado à cor vermelha por causa do sangue e do fogo. E Saturno era Ninurta, o deus da ordem, da agricultura e da guerra estável, tá? Agora, o problema que o nosso Deus na Bíblia, o único verdadeiro Deus vivo, ele expõe falando sobre astrologia, era unicamente a idolatria assimilada a ela, assimilada à astrologia, a idolatria. Como nós temos aqui em Deuteronômio 4:19, Deus dizendo: e sejas impelido que te inclines perante ele. Esse ato de se inclinar perante alguma coisa, um ídolo, um deus, era idolatria no Antigo Testamento. Sempre Deus se referiu a uma idolatria, a um culto se inclinando. Quando era perante ele, Deus falava: e que se inclines a mim. É culto isso. Ou seja, nós estamos vendo um culto aos astros aqui. Idolatria, tá? Então agora vamos falar do mecanismo do presságio ali, né? Ou a vontade dos deuses, como era chamado na época. Como os planetas eram deuses, o movimento deles era a escrita divina. A lógica era mais ou menos assim: se os deuses controlam a Terra e os planetas são deuses, então o movimento dos planetas revela o que vai acontecer na Terra. O que basicamente não deixa de ser uma verdade. Agora, associar os planetas como deuses, aí existe o ponto da idolatria, condenável diante de Deus. E era assim, severamente condenável diante de Deus, tá? Por exemplo, vamos dar um exemplo prático ali. Se a Lua, que era o deus Sin, né, ou Nana, fosse encoberta por um eclipse repentino, significava que o deus Sin estava sendo, digamos, atacado ou estava escondendo o rosto.
Era esse tipo de idolatria que eles cometiam ali. Que Deus, ele severamente condenava. Agora, não é porque existe uma lógica e toda uma sabedoria por trás dos astros, tanto de regência como de influência, que eles necessariamente são deuses. Mas, na mentalidade do homem babilônico, era assim. Eles são deuses. Este era o problema, tá? Agora, a interpretação disso, desse exemplo que eu dei, isso era um aviso direto de que o rei ali terreno, o representante do povo babilônico, correria perigo de vida ou que o rei cairia. Está entendendo a coisa? Então, existe ali o fenômeno astral. O que é o fenômeno astral? É basicamente o que ocorre no céu mesmo. Existe a interpretação disso, ou seja, o que ocorre no papel, ou no pergaminho naquela época. E existe ali a teofania, a representação divina em cada planeta. E essa representação divina em cada planeta tornava o planeta o próprio Deus. O ritual de resposta que eles faziam ao planeta, ao fenômeno que eles estavam sendo avistados ali, também era real e acontecia como um diálogo com os deuses, que era basicamente o seguinte: a magia Namburbi, era assim que eles chamavam. E é aqui que a idolatria ativa era mais forte, atingiu seu vigor máximo. Ao perceber um sinal ruim no céu, o sacerdote não ficava passivo, ficava quieto, ficava apenas vislumbrando aquilo. Não. Ele precisava realizar rituais para acalmar o Deus ou desviar o mal que havia, que digamos que estava vindo ao reino. Ou seja, era uma espécie de conversa. Existe um fenômeno acontecendo, portanto, o Deus X está dizendo algo. Nós precisamos responder. Com o quê? Com o ritual. Entre os romanos, isso aqui era muito forte, tá? Os sacrifícios e tal. Esses rituais eram chamados, de Namburbi, como eu falei, que são basicamente rituais de dissolução. O astrólogo via Marte, o deus Nergal, brilhando forte demais. Que era um sinal de praga ou de guerra. Por quê? Porque o planeta Marte representa a guerra. A ação idólatra ali, do povo. O rei e os sacerdotes faziam sacrifícios de animais, queimavam incensos e recitavam encantamentos diretamente para a estrela de Marte, ou seja, o planeta Marte, implorando para Nergal, o deus marciano, que ele não descesse à Terra. Ou seja, era uma comunicação. Não era simplesmente uma idolatria de se curvar perante o astro, não era só isso. Como o versículo parece declarar, que Deus também não está declarando isso. Ele está declarando todos os rituais. Tudo isso que estou falando está só naquela passagem. Se inclinar perante os astros. Então, o analfabeto funcional lê o versículo e acha que é só aquilo. Ele acha que é só aquilo e mais. Ele entende aquilo que ele está lendo através da sua própria subjetividade. Então, tudo que ele conhece existe, tudo que ele não conhece não existe. O que ele conhece, que ele sabe que existe, é basicamente a totalidade do significado daquilo que está escrito. O analfabeto, ele pensa assim, infelizmente, por isso que o nosso país está como está hoje, tá? Agora, o templo observatório, chamado aí de os zigurates. Basicamente, a Torre da Babilônia era uma espécie de zigurate. O templo, os zigurates, eles eram também erigidos por causa dos planetas, por causa dos deuses. A arquitetura babilônica prova essa fusão da idolatria com a astrologia, tá?
O zigurate, como é a forma da Torre de Babel, não era apenas um templo e nem apenas um observatório, mas era ambos. Ambos. No topo havia um santuário para o deus, né? Geralmente o deus da lua ou o deus do sol, que eram os astros maiores e regentes ali, né? O sol, ele rege o dia e a lua rege ali as noites e as estações, né? Como a gente tem, por exemplo, em Gênesis, que era uma verdade. A função era o seguinte: os sacerdotes subiam lá em cima para estar mais perto, por assim dizer, dos corpos celestes, observar seus movimentos, né? Ou seja, como a gente tem os observatórios hoje em dia, né? Há um observatório do Vaticano. Eles observavam ali os movimentos e registravam matematicamente tudo isso, e no mesmo lugar ofereciam sacrifícios. Então, essa questão astrológica não era só mapa astrológico. Não era só interpretação de mapa astrológico. Não. Era culto, era idolatria, sacrifícios, rituais, sacerdócio. Não havia uma separação entre o laboratório e o altar. Não existia essa separação. Era a mesma coisa. Tá? E isso aqui, tudo isso que eu falei é somente para contextualizar como era o que Deus estava condenando. Porque ele não estava condenando a astrologia, ele estava condenando o culto que estava assimilado à astrologia para esses povos. Agora, por que existem esses versículos na Bíblia? Não se incline perante eles. Temos aqui Salmo 148:3, que diz: louvai-o, sol e lua, louvai-o, todas as estrelas luzentes. Por que existem esses versículos? Porque este tempo pagão das nações ali, aqui é o tempo de Davi. Este tempo pagão, eles cultuavam o sol e a lua. O que Davi está dizendo? Louvai-o, o sol e a lua. Louvai-o. Louvai quem? O Deus da justiça. O poderoso dos exércitos. Yahuwah Tsevaot. O poderoso dos exércitos do céu. Louvai todas as estrelas luzentes. Olha Amós 5:8. Procurai o que faz o 7 estrelo e o Órion. O que é esse 7 estrelo? É a constelação das Pleiades. Ou seja, Deus não condena a astrologia, não condena nada disso, os astros, nada disso. Deus condena o culto, os sacrifícios aos astros, a idolatria, é isso que Deus condena. Deus nunca condenou a astrologia. Vamos continuar lendo. Procurai o que faz o 7 estrelo, as Pleiades e a constelação do Órion. E torna o Órion ali é o grande caçador, né? Que a gente tem nos céus. E o que a gente tem, o cinturão de Órion, que é alinhado com as pirâmides do Egito, é apenas o cinto desse grande caçador, o Órion. E torna a sombra da noite em manhã, e faz escurecer o dia como a noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. O Senhor aqui é o tetragrama sagrado, Yud-He-Vav-He, que é Yahuwah. Yahuwah é o seu nome. Então perceba que o próprio Deus, através do profeta Amós, ele chama a constelação de Órion. A constelação de Órion, a mitologia do Órion, o grande caçador. O 7 estrelo, as Pleiades. O próprio Deus a chama assim. E no livro de Jó, Deus, ele diz que ele nomeia cada estrela. Ele diz que ele fixou, ordenou cada estrela e deu um nome a elas. Isso é astrologia, meu filho. Você não gosta de astrologia? Não? Então você vai precisar jogar a Bíblia fora. Isso é astrologia. E mais, eu vou aprofundar isso. Olha o que diz Jó 9:9. O que fez a ursa maior, está falando aqui, que a gente tem hoje. O Órion e o 7 estrelo. Mais uma vez, mais uma referência. Jó 38, do 31 ao 33. Ou poderás tu ajuntar as delícias do 7 estrelo, das Pleiades, ou soltar os cordéis do Órion, o cinturão do Órion. Soltar os cordéis do Órion, ou produzir as constelações a seu tempo, ou guiar a ursa com seus filhos.
Deus está dizendo aqui, meu Deus do céu. Citou aqui várias constelações. Antes tinha citado Órion, as Pleiades. Agora citou a Ursa Maior e a Ursa Menor, os seus filhos. Sabes tu as ordenanças dos céus? Ou podes estabelecer o domínio deles sobre a terra? São perguntas retóricas que ele faz a Jó. E a resposta óbvia, porque são perguntas retóricas, é o seguinte: não, eu não posso, só o Senhor o pode fazer. O que o Senhor pode fazer? Ajuntar as delícias das Pleiades e soltar os cordéis do Órion. O Senhor pode produzir as constelações a seu tempo. Isso é astrologia. Ele pode guiar a Ursa Maior com a Ursa Menor. O Senhor, ele ordena os céus. Ele sabe todas as ordenanças dos céus. E ele estabelece o domínio das ordenanças dos céus, das constelações, da regência toda, sobre a terra. Ou seja, existe ordenança do céu astrológico. Existe ordenanças do céu, ou seja, ordens que Deus dá aos planetas e às constelações para estabelecer domínio deles sobre a Terra. Isso é astrologia, meu filho. Isso é Deus admitindo, é Deus declarando, é Deus revelando para você. Existe um domínio sobre as estrelas na Terra. Elas dominam a Terra. As estrelas regem os tempos e as eras. As estrelas regem a esfera humana e a história da humanidade. A astrologia, ela é uma ferramenta dos decretos divinos. Deus decreta e a astrologia cumpre e estabelece e influencia a história humana, a terra, a vida. Jó 38, do 31 ao 33, isso aqui é óbvio, coisa mais óbvia do mundo, meu Deus do céu. Agora, olha que interessante. Vamos passar para Isaías 47. Olha o que é dito. Essa é uma passagem que os cristãos amam usar. Olha aí a condenação da astrologia. A condenação da astrologia. Deixa eu ler só o versículo que eles usam, que é este aqui, ó. Vamos lá. É este versículo aqui, ó, o 13. Isaías 47, 13. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os teus agoureiros dos céus, os astrólogos, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Olha Deus condenando a astrologia. Isso é o que diz o analfabeto funcional. E esses analfabetos funcionais não são pessoas comuns, são pastores. Pastores analfabetos funcionais. Adiantou alguma coisa fazer porcaria de teologia em porcaria de faculdade? Não, continua analfabeto. Agora com diploma. Para mostrar para você que o analfabeto pode te ensinar. Primeiro, se esse versículo estivesse condenando a astrologia, estaria condenando contemplar os astros. Porque aqui coloca uma vírgula entre os entes que estão sendo aparentemente condenados e coloca os que contemplavam os astros. Contemplar é pecado? Os prognosticadores das luas novas. Os prognosticadores das luas novas. Daqui a pouco eu vou te dizer quem era que precisava fazer isso aqui, fazer prognóstico das luas novas. Dentro do povo de Deus. Vou te mostrar quem que fazia isso. Mas, olha que interessante. A conclusão no final do versículo. Salvem-te do que há de vir sobre ti. O que isso conclui? Só esse versículo. O que isso conclui? Ele não é uma condenação da astrologia, dos que contemplam os astros, dos que fazem prognóstico das luas novas. Não é uma condenação disso. Pelo contrário, é um enaltecimento. Deus está dizendo, esses seus sacerdotes aí, sábios, magos, pessoas de grande sabedoria, chamem eles agora para livrar vocês do que vai vir sobre o reino. Chame eles. Vamos ver se eles livram vocês do que eu vou enviar para vocês, para castigar vocês. É Deus falando isso. E a prova disso está no contexto. Se você ler desde o versículo 6, você já acha o contexto. De todas as, aí sim,
condenações perante o povo, em cima do povo, acima do povo. Deus condenando essa gente. Por que estava condenando? Versículo 6. Muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança e os entreguei na tua mão, Babilônia. É uma profecia de Babilônia, isso está no verso 1. Entreguei na tua mão, Babilônia, meu povo. Porém, não usaste com eles de misericórdia. Vocês não foram misericordiosos com o meu povo, com os judeus. E até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo, Babilônia. Por que fizeste isso com os velhos, Babilônia? E disseste, Babilônia, você disse, você é uma mulher, Babilônia, e você disse, eu serei senhora para sempre. Até agora não te importaste com estas coisas, nem lembrastes do fim delas. A Babilônia dizia, eu sou senhora, eu sou a rainha para sempre. É o que Babilônia dizia. Isso Deus está condenando. Isso aqui está onde? Isso aqui está no versículo 7. Olha o versículo 8. Agora, pois, ouve isto, tu que és dada a prazeres, Babilônia, que habitas tão segura, que dizes no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outra. Quem dizia isso? Babilônia. Quem é que realmente diz isso aqui? É Deus. O Deus vivo diz isso. Eu sou o Senhor, eu sou Deus, eu sou o Salvador, e fora de mim não há outro. Eu sou o princípio e eu sou o fim. O que Babilônia dizia? Eu o sou, e fora de mim não há outra. Isso Deus está condenando. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. É o que Babilônia dizia no seu coração. Porém, ambas estas coisas virão sobre ti num só momento, e no mesmo dia, perda de filhos e viuvez. Em toda a sua plenitude virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias. Feitiçarias é culto a demônios. E de grande abundância dos teus muitos encantamentos. Demônio, se rebaixar demônio para fazer prodígio. Porque confiaste na tua maldade e disseste, ninguém me pode ver, e a tua sabedoria, o teu conhecimento, isso te fez desviar. E disseste no teu coração, eu sou e fora de mim não há outra. Isso é que Deus está condenando. Não é astrologia, é a idolatria. É a soberba da Babilônia. Se autodivinizar. Eu sou e fora de mim não há outra. Quem diz isso é o Deus vivo. Só ele pode dizer isso. Então é isso que Deus está condenando. Jeremias 10, do 2 ao 4. Assim diz o Senhor. Não aprendais os caminhos dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações, ou gentios. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. Olha que interessante isso aqui. É uma condenação à astrologia? É uma condenação aos ídolos, aos deuses astrológicos. Perceba o seguinte, não aprende os caminhos dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus. Eles procuravam respostas aos deuses e se espantavam com isso. Como, por exemplo, o que eu falei sobre Marte, né? Eles viam lá o fenômeno com Marte brilhando enormemente no céu. E interpretavam, virá guerra sobre a Terra, sobre o nosso império. Não vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles, com os sinais, se atemorizam as nações. E aí diz, porque os costumes dos povos são vaidade. Esse costume, que foi falado no versículo 2, no início do 3 ele diz, é vaidade. E aí ele explica o porquê é vaidade. Por que é vaidade? Pois, corta-se do bosque um madeiro, eles serram a árvore e levam o tronco para casa. Para quê? Para com as obras das mãos do artífice, feita com machado, eles criam um ídolo e enfeitam com prata e ouro. E com pregos e martelos o firmam um ídolo, para que não se mova, para adorar esse ídolo. Percebe aqui? Eu acho que essa passagem de Jeremias 10, 2 ao 4,
É a passagem onde fica mais clara a astrologia junto com a idolatria dos ídolos, dos deuses. E Deus condenando a idolatria mais uma vez. Olha só, Sofonias, capítulo 1, dos versos 4 ao 6. E estenderei a minha mão contra Judá, contra os judeus, e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o restante de Baal. Os judeus cultuavam Baal, e até hoje o fazem, né? Através da estrela de Renfã. É interessante. E o nome dos sacerdotes dos ídolos, juntamente com os sacerdotes. E os que sobre os telhados adoram o exército do céu. Que é o exército do céu? Os planetas. E os que se inclinam, jurando ao Senhor, e juram por Milcom. Olha isso. Chamando o Senhor de Milcom. Sabe quem é Milcom? Sabe quem é? Renfã, Moloque. É, a estrela aqui do deus dos judeus, Moloque. Milcom é Saturno. Às vezes esse Milcom aqui tem outro nome. Às vezes é Renfã, às vezes é Saturno, depende da tradução. E os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por ele. Que tal essa? A idolatria astrológica. Milcom. Olha o livro de Atos, capítulo 7, versos 42 e 43. Lucas está explicando aqui o que aconteceu no deserto, quando Deus tira os judeus do Egito. Leva os judeus para o deserto. O que aconteceu lá no deserto? Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, aos planetas de novo. Parece que o judeu ama fazer isso. Como está escrito no livro dos profetas: porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Judeus, vocês me ofereceram sacrifícios no deserto por 40 anos? Antes, tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Ou seja, mais uma vez, a condenação da idolatria, no caso aqui de Israel, não é mais idolatria da Babilônia, é idolatria de Israel, com o deus planetário de Saturno. Milcom, ou Moloque, a estrela de Saturno ou de Renfã, que os judeus adoram aí. De novo, idolatria, não tem condenação da astrologia. Até porque Deus não é imbecil como o brasileiro. Deus não vai proibir conhecimento, condenar conhecimento. Que burrice é essa que temos? Condenar conhecimento. Pelo amor de Deus. Agora, nós temos vários casos na Bíblia onde Deus, Cristo, não só aprova a astrologia, como também o pratica. Você sabia que Deus é astrólogo? Sabia não? Deus, Jesus Cristo, o Deus do Antigo Testamento é Cristo. Quem é que estava no trono lá quando Isaías viu ele? Em Isaías 6. Quem é que estava no trono? Era Deus Pai? Porque Deus Pai não tem corpo. Quem era? Era Cristo. Deus Pai manifestado em Cristo. Sabia que Cristo é astrólogo?
Cristo é astrólogo, Cristo é pai, Cristo é geômetro, Cristo é arquiteto, Provérbios 8, Cristo é arquiteto. Cristo é nosso marido, Cristo é nosso irmão, Cristo é nosso Deus, Cristo é nosso pai. Cristo é nosso Salvador. Perceba o seguinte, Gênesis, capítulo 1, versículo 14. Vamos estabelecer aqui agora conversa de gente grande. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias, e para anos. Para tempos determinados, nós já sabemos. Os planetas e as constelações, as 48 constelações, definem as eras astrológicas. E os luminares também definem os dias, e também os meses e os anos. A lua define os meses. O sol, os dias e as estações. E as estrelas fixas das 48 constelações definem os anos. Porque elas vão girando bem lentamente, definindo assim as eras. Ora, tempos determinados, dias e anos, nós já sabemos aqui no versículo o que é. E esses sinais... E sejam eles, né? Eles quem? O Sol, a Lua e as estrelas. Sejam eles para sinais. O que é esses sinais? A palavrinha hebraica, ot. O que é esse ot? Aleph, Vav, Tav. Aleph, primeira letra. Vav, o prego, a sexta letra. E Tav, a última letra. Primeiro e último entre o prego. O que é esse ot? Esses sinais. O que é ot? O que é? Prodígios nos céus. O que são prodígios nos céus? Sinais das constelações dos planetas apontando uma coisa grandiosa. O que eles apontam? Bom, fora tudo, nada. Eles apontam tudo. Ora, os planetas e as constelações apontam quando Cristo iria vir pela primeira vez, nascendo da Virgem, quando Cristo irá vir pela segunda vez. Isso eu mostro no meu curso de astrologia bíblica, tá? Se quiser adquirir, o link está aqui na descrição do vídeo. Os sinais, eles são sinais planetários e astrológicos sobre você, sobre a sua vida pessoal, sobre a sua personalidade, o seu temperamento, o que vai acontecer com você na sua vida, na juventude. Eles apontam o seu futuro que Deus decretou e determinou, ordenou na doutrina da predestinação, como por exemplo temos em Atos, temos em Romanos, temos em Gálatas, temos em Efésios a predestinação, que é diferente da eleição. Eleição tem a ver com salvação. Predestinação tem a ver com tudo, predestinação dos dias, da história da humanidade, dos reis, de tudo. Como diz o Salmo 139, 16, que diz: todos os meus dias foram determinados antes que qualquer um deles existissem. E é engraçado que na passagem é dito determinados de fixados, plasmado, é dito que Deus plasmou cada dia. Definiu os contornos, o limite de cada dia da nossa vida. Ele definiu isso antes que qualquer um deles existissem. Deus fez isso, chama predestinação. E as estrelas revelam, a astrologia é uma ferramenta da predestinação. As estrelas e os planetas, eles revelam o decreto divino que Deus fez lá na eternidade, antes da fundação do mundo. Elas revelam isso. Então, a esfera cósmica, os planetas, constelações, tudo, eles foram criados para revelarem sinais. Sinais. E aqui é muito interessante, porque o versículo de Gênesis 1,14 diz:
e sejam eles para sinais. Sejam eles para sinais. Agora, olha que interessante. Em Jeremias 10, versículo 2, é dito: assim diz o Senhor: não aprendais os caminhos dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus. De novo a palavrinha sinais. Em hebraico, ot, ou aot. Porque com ele se atemorizam as nações. Se você for um analfabeto funcional brasileiro, você vai entender o versículo como literal, não tem contexto. E o que você acha que no fundo o versículo quis dizer é exatamente isso. É isso que você vai fazer. Ou seja, se Deus está falando, não vos espanteis dos sinais dos céus, porque assim fazem as nações, os pagãos, os gentios, por que então que Deus, em Gênesis 1, define, e sejam eles para sinais? Mais um exemplo, Daniel 6, versículo 27, que diz o seguinte: Daniel está falando de Cristo, do Deus vivo. Ele salva, livra e opera sinais, e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Ele quem? O Deus vivo, o Cristo, o Logos divino, Yahshua, Yahuwah, que é o nome da Trindade, Yahuwah, Yud-He-Vav-He. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se chamam Yahuwah, porque a divindade é uma. Então, ele, Yahuwah, ele salva, livra e opera sinais. Sempre que a palavra sinal ou sinais, otot no plural, aparecer na Bíblia, está relacionado de alguma forma direta ou indiretamente a sinais astrológicos. Sempre. Porque a primeira vez que a palavrinha sinal ou sinais foi empreendida na Bíblia foi na criação das estrelas. Gênesis 1,14. Sinal, sinais, ot ou otot, significa sinal astrológico, indireta ou diretamente, sempre. Então, Deus, Cristo, ele opera sinais, tá? Claro que não é como os babilônicos pensavam, né? Os planetas são deuses, mas o Deus manifesta os seus decretos por esses planetas, pela criação deles. O pecado que os pagãos cometem é um pecado que o apóstolo Paulo fala em Romanos 1, por exemplo, capítulo 1 de Romanos, que ele fala: e serviram mais a criatura, os planetas, as constelações, o que foi criado, mais do que o Criador. Esse é o pecado. Não existe astrologia sendo condenada na Bíblia. O que é condenado é idolatria. Olha mais um caso. E aqui é interessante, hein? Presta atenção. Mateus 16. Vamos para lá. Mateus 16, dos versos 1 ao 3. E, chegando-se os fariseus e saduceus para tentarem Cristo, o Messias, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal, algum outro do céu. Então chegaram os judeus e falaram: você é o Cristo? Então me mostre algum sinal no céu. Sinal astrológico. Mas ele, Cristo, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, pôr do sol, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro, alaranjado, avermelhado. Ou seja, não tem muitas nuvens no céu. Ou seja, amanhã haverá bom tempo. Tipo como a gente fala hoje. Olha, uma noite estrelada. Amanhã vai fazer um céu azul, um céu limpo. Cristo diz: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, dizem: hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não discernis os sinais dos tempos. Vocês são hipócritas, judeus. Vocês sabem discernir a face do céu quando vai fazer tempo bom ou ruim, mas não sabem discernir os sinais, os otot dos tempos. Isso aqui é astrologia. Você não percebeu? Olha só como é astrologia. A palavra grega para tempos, no versículo 3 de Mateus 16,
A palavra grega é kairon. Kairon, que é basicamente o Quiron, né, da mitologia grega, o animal lá que virou a constelação Centauro, né? O Quiron é o Kairon. O que é Kairon no grego? Se refere a um momento oportuno, um momento crítico ou a estação correta para agir, levando em consideração as eras e as épocas. Isso é o Kairon, diferente do Cronos. Cronos é tempo, abrange tudo. O Kairon é a melhor época do tempo, levando em consideração as estações e épocas. A ocorrência da mesma palavra Kairon aparece em Efésios 1, versículo 10, que está falando da plenitude dos tempos, ou seja, a plenitude de toda a história. Toda a história vai chegar ao fim, à sua plenitude. A melhor época para agir. E em 1 Tessalonicenses, que está falando de tempos, épocas e estações, as quais são regidas pelos planetas e estrelas de acordo com Gênesis 1:14, que já lemos aqui. Ou seja, a palavra Kairon tem um sentido astrológico, a melhor época para agir, levando em consideração as eras do Cronos, do tempo. Conotação astrológica. Não é interessante isso aqui? Atos 2:19. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumo. Olha que interessante isso aqui. O versículo não diz sinais nos céus, o otote. Não diz sinais no céu. Desta vez diz prodígios em cima do céu e o otote, os sinais embaixo na terra, dando até mesmo um tipo de sincronia. Prodígios no céu e aí sinais na terra. Como se o céu falasse e a terra respondesse. Como se fosse influência. O céu, prodígios e sinais na terra. Porque a palavrinha sinais até agora está sendo empreendida de forma astronômica. Sinais sempre é nos céus. Mas aqui está falando da terra. Ou seja, tem uma conexão do que vai ser visto no céu e vai ser correspondido na terra. A lei da correspondência, em cima e embaixo. Quer que eu leia de novo? Prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Lucas 21:11. E haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. De novo, sinais do céu. O otote. Aqui não é otote porque o texto foi escrito em grego. Mas, como um bom hebraísta, dá para colocar o otote se fosse em hebraico. Agora, olha que interessante. Em Gênesis 37, Deus dá um sonho astrológico para José. Olha como Deus odeia a astrologia. Olha como ele condena a astrologia. Ele deu um sonho astrológico para José. E aí? Sobre o sol, a lua e as estrelas. Preste atenção. José tem um sonho astrológico do sol, da lua e das estrelas, com um significado astrológico. O que acontece depois? Não o suficiente, Jacó mostra que era um grande conhecedor não só da astrologia, mas dos princípios alquímicos. Alquimia e astrologia estão interligados também, por causa dos metais, né? Cada planeta tem um tipo de metal específico. Vai vendo. Gênesis 37, do 9 ao 11. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a José. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai. O Jacó repreendeu José. E Jacó disse: Que sonho é este que tiveste? Tá maluco? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra?
Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Ninguém falou a interpretação do sonho aqui. Ele só falou o sonho. Quem interpretou? Jacó. Como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Peraí, você que acabou de contar esse sonho, você sonhou isso? Então quer dizer que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos prostrar em terra perante você? Ele entendeu o princípio alquímico do sexo dos astros. O sol, o pai, princípio masculino. A lua, a mãe, princípio feminino. E as estrelas, as 11 estrelas, princípio dos filhos. Isso é astrologia pura e ainda alquimia. Porque revela o princípio do pai, da mãe e dos filhos. Da família. Isso é princípio alquímico. Nas artes alquímicas, inclusive do tarô. E Jacó sabia entender isso. Ele manjava de astrologia. E matou a charada. Era isso mesmo. E foi o que aconteceu. Deus deu o sonho astrológico para José. Deu a sabedoria astrológica para Jacó. E ainda consumou o sonho. Foi a fome do Egito que fez os irmãos de Jacó subir de volta para o Egito, atrás de comida, se inclinando perante José, que virou o rei do Egito, o governador do Egito. Isso é astrologia, pô. Mas não só isso. Como se já não fosse suficiente. Em Apocalipse, livro das Revelações, Cristo só usa símbolos astrológicos. Só símbolos astrológicos. Ele já inicia o capítulo 1 dando só símbolo astrológico. Só símbolo astrológico. Ao capítulo 12. Vamos começar pelo 12. Deus, isto é, Cristo, só usa simbolismo astrológico para passar a visão para João. Perceba, a mulher vestida de sol. A mulher feminina vestida de sol. Realeza masculina. Esplendor divino. Vestida de sol. Com a lua debaixo dos seus pés. Representando, ela realmente é uma mulher. Porque fala da mulher que estava grávida, falando de Maria. Realmente a mulher. Lua debaixo dos pés. E 12 estrelas na sua cabeça. Lembra do sonho de José? Era 11. José era a 12ª. Aqui são as 12. Ou seja, a mulher é representante das 12 tribos, dos 12 filhos de Jacó. O que nos faz voltar no sonho de José para poder entender o Apocalipse 12. Tem um estudo completo do Apocalipse 12 na live ministerial do meu Instagram. Tá? Só você procurar lá. Sonho astrológico, visão astrológica, simbolismo astrológico. Daniel 8, 9 e 10. Versículos 9 e 10. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. E se engrandeceu contra o exército do céu. O que é esse exército do céu? Os planetas. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Olha a visão de Daniel sobre o chifre pequeno, o anticristo, grande tribulação, lançando as estrelas do céu na terra e as pisando. Isso é sonho astrológico, meu Deus do céu. Sonho astrológico. Perceba, na Bíblia, Cristo é o sol da justiça. Tem os tais dos despertos bíblicos, né? Que dizem, não, isso é Deus Sol, isso é paganismo. Não pode, a Bíblia condena esse paganismo. Deus Sol, Mitra. A própria Bíblia, o próprio Cristo se chama de Deus Sol. Deus Sol da justiça. Olha o que está escrito aqui, Malaquias 4:2. Mas para vós, os que temeis ao meu nome,
nascerá o sol da justiça. Sol da justiça. Não é qualquer sol da justiça. É um simbolismo agora egípcio. Egípcio. Do Egito. Egito. Egito, pagão. Hã? Olha como continua o texto. Nascerá o sol da justiça e curandeiro, trará nas suas asas. Ô Eric, mas o sol não tem asas. Não tem mesmo. Sabe quem tem asas? Horus. O filho do sol no Egito. Horus tem asa. É um simbolismo astrológico e da mitologia egípcia. O sol da justiça que trará cura nas tuas asas. Isso aqui é demais, não é não? E saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. É o nosso sol da justiça. É o Cristo. É Yahshua Hanatzari. É o nosso sol da justiça, que traz cura em suas asas. Cristo, ele diz, Cristo, sou eu, é Cristo que diz que ele dará a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? É Vênus. Sabe, a resplandecente estrela da manhã é Vênus, que muitos chamam de Lúcifer. Essa palavra Lúcifer não existe na Bíblia. Isso aí é coisa do sistema religioso judaico-maçônico moloquiano. É Vênus. Ele diz o seguinte, ó. Ao que vencer darei a resplandecente estrela da manhã. Isso está em Apocalipse 2, 28. Cristo diz que ele, Cristo, é a estrela da manhã. O planeta Vênus. O que é isso? Será que Cristo realmente é um planeta? Será que quando a gente olha para Vênus no céu, a gente faz igual os babilônicos? Olha, é Cristo. É Cristo. É Cristo lá. Olha, é Cristo. Para o planeta Vênus. Porque Cristo está dizendo aqui, eu sou a estrela da manhã. Aonde que ele diz isso? Preste atenção. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou o que gera e o que descende de Davi. E eu sou a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22, versículo 16. O analfabetismo funcional do brasileiro aqui não funciona, né? Na hora de falar que Cristo é o planeta Vênus. Cristo é a estrela da manhã. Aqui não funciona, né? O analfabetismo funcional, aqui não funciona, né? Só quando convém para confirmar as crenças da sua seita religiosa, né? Da sua falsa religião cristã, feita pela maçonaria judaica, né? Aqui não funciona o analfabetismo, aqui não é literal, né? Mas Cristo está falando, eu sou a resplandecente estrela da manhã, eu sou, ele diz. É o planeta Vênus. Quando a gente olha para Vênus, a gente está vendo Cristo. Não, né? Então, é o que ele está dizendo aqui. E aí? O que ele quer dizer com isso, se não é literal? O que ele está querendo dizer? O significado só pode ser astrológico. O planeta Vênus sempre foi conhecido em toda a antiguidade pela deusa do amor e da beleza. Afrodite, na Grécia. Esqueci o nome agora da deusa dos babilônios. A deusa da beleza, do amor. Ou seja, Cristo está falando, eu sou a divindade do amor. Amor, beleza, esplendor. O sol da justiça, a estrela da manhã, Vênus. Ele está dizendo, eu sou. Se você quiser chamar a divindade da estrela da manhã, como por exemplo tem em Isaías 14, de Lúcifer, não tem problema, mas você vai ter que chamar Jesus Cristo de Lúcifer. Ele é Lúcifer, Jesus Cristo, o portador da luz. Ele é o nosso Lúcifer, Jesus Cristo. Porque ele diz, eu sou a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22, 16. Aqui o desperto se engasga aqui, entendeu? Apocalipse 1, versículo 20.
o mistério das 7 estrelas, os 7 planetas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, os 7 braços da menorá. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Olha a figura astrológica, dando a regência do planeta na mão dos anjos em prol das 7 igrejas. As igrejas do Apocalipse 2 e 3. Os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. 7 castiçais, 7 planetas, tudo isso é astrológico. Vamos lá, Mateus 2, versículos 1 e 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos mesmo, tá? Aqui não é sábios, não, como algumas pessoas afirmam, não é sábios, é magos. A palavra grega é magoi. A mesma palavra é usada lá para o Simão, o mago, lá em Atos. Acho que é Atos capítulo 7. Simão, o mago, que praticava feitiçarias, é magoi também. Aqui é uns magos, os magoi. Vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Os magos. Eles viram uma estrela no Oriente, no leste de Jerusalém, no leste, onde ficava a Pérsia. Provavelmente eles eram persas. Tem um estudo completo lá no meu Instagram, live ministerial de Mateus 2. Eles apenas viram uma estrela. Como assim? Eles entenderam que era o rei dos judeus que estava nascendo. E ainda em Jerusalém, em Belém da Judéia. Como eles entenderam só de olhar? Porque eram astrólogos, alquímicos. Por que vocês acham que eles traziam, cada um trazia o presente para o Cristo? Ouro, incenso e mirra. Alquímico. Ouro é realeza. É o metal do sol na alquimia. O incenso se dava aos deuses. Ou seja, ele é rei, ele é Deus. E porque o incenso é ritualístico, é sacrifício. E a mirra é porque ele seria um curandeiro. A mirra é um remédio. Além de cheirar muito bem, é um remédio. Um deus, realeza, rei, curandeiro. Eles viram tudo isso nessa estrela. O que era que estava acontecendo no céu? Essa estrela que gerou essa estrela. Era um fenômeno astrológico, que inclusive eu revelo lá no meu curso de astrologia bíblica. Como é que esses caras olhavam e identificaram tudo isso? Porque eles eram mestres da astrologia. Deus fez isso acontecer só para trazer os magos. Deus ordenou que isso acontecesse nos céus. Fenômeno astral. E abençoou os magos para que soubessem astrologia, para que soubessem ler o que estava acontecendo no céu. Astrologia do capeta? Sua religião que é do capeta. Olha só. Perceba esse gostinho de astrologia nos textos dos autores inspirados pelo Espírito Santo na Bíblia. Perceba esse gostinho, esse cheirinho de astrologia. Perceba isso. Olha só. Eclesiastes 3,16. Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia iniquidade. Debaixo do sol. Olha esse gostinho de astrologia. Salmo 148,3. Louvai-o, sol, lua, louvai-o, todas as estrelas luzentes. Salmo 72,5. Temer-te-ão enquanto durarem o sol e a lua, de geração em geração. Olha esse cheirinho de astrologia. No autor inspirado pelo Espírito Santo. Isso aqui não é brincadeira, não é qualquer pessoa falando. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O sol, isso é Salmo 121,6. Salmo 136,8. O sol para governar o dia, porque a sua benignidade dura para sempre. Olha ele trazendo o aspecto divino do Deus vivo e colocando no sol.
O sol governa o dia. Por quê? Porque a sua benignidade dura para sempre. O sol é uma extensão de Deus. Olha isso que o salmista está falando. Salmo 136, 8. Eclesiastes 4, versículo 7. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Olha. Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Salmo 113, 3. Olha o cheirinho de astrologia. Autor inspirado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo escrevendo. Não é ninguém, não é pessoas, não são pessoas. É o Espírito Santo escrevendo através de bonecos humanos de carne e osso. Simbolismo astrológico. Linguagem astrológica. Salmos 19, do 1 ao 6. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Como é que os céus declaram essa glória de Deus? Como é que isso acontece? Um dia faz declaração ao outro dia. E uma noite mostra sabedoria. Sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala onde não se ouça a sua voz. Não há linguagem. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol. O domo da terra para o sol, o qual é como um noivo. O sol é como um noivo, que sai do seu tálamo, dos seus aposentos, e se alegra como um herói a correr o seu caminho, a jornada do herói. E o sol, ele percorre a jornada do herói pelas 12 casas do zodíaco. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. Salmos 19, do 1 ao 6. Esse versículo eu expliquei todo ele em uma aula no meu curso de astrologia bíblica. Só essa passagem do Salmos 19. Toda a revelação que tem aqui, astrológica. O Sol sendo o personagem principal, representante de Cristo, percorrendo a história dos 12 signos do zodíaco, com os 36 decanatos, e contando as histórias que nós lemos na Bíblia, na revelação escrita. A revelação celeste, que foi a primeira que existiu, depois a revelação escrita, confirmando a celestial. De onde vocês acham que as civilizações retiraram essa história? De Deus Sol que morre, o filho do Sol renasce e existe a mãe. De onde você acha que surgiu isso? Por isso que acusam que a história de Cristo é um plágio de culturas antigas. Porque essas culturas antigas é que estão plagiando a de Cristo. O plágio, no caso, veio primeiro. Eles tiraram do céu, das constelações, da revelação astrológica que Cristo coloca para nós. Para todas as nações do Ocidente e do Oriente verem. Primeira Coríntios 15, 41. Uma é a glória do sol, e a outra a glória da lua. O que é glória? Esplendor, luz, brilho. E outra a glória das estrelas fixas, das constelações. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela, de brilho. Eles têm um resplendor diferente. O apóstolo Paulo empreende a figura astrológica, do simbolismo astrológico, para falar do corpo de glória que nós, os eleitos, teremos no milênio, no reino de Cristo. Brilharemos de forma diferente, conforme o galardão de cada um. Então, já finalizando aqui, sem a astrologia, não existe nenhum culto a Deus no Antigo Testamento. Justamente no Antigo Testamento. Não pode existir nenhum culto a Deus sem astrologia. Sabe por quê? Porque, primeiro, as festas
que Deus deu ao povo obedece à astrologia. Por exemplo, se observava primeiramente a lua nova, que era chamado de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, lua nova, marcava o início de cada mês, a cabeça do mês. Por isso o Rosh, que vem de Resh, a letra Resh do hebraico, cabeça. Eles marcavam a cabeça do mês e faziam ofertas especiais para a convocação de assembleias, um tempo sagrado para sacrifícios. Depois as festas, o Hagim ou Shabbatot, incluíam a Páscoa, a Pesach, pães ázimos, Pentecostes ou Shavuot, trombetas, expiação, tabernáculos. Então existem festas no Antigo Testamento que obedeciam à astrologia. E eles faziam rituais específicos e grandes congregações. O sábado semanal, Shabat, o dia de descanso semanal, instituído na criação, em Gênesis, a parte dos 10 mandamentos lá da lei de Moisés, sendo um dia santo de repouso e adoração, um dia semanal. Para aquela geração que saiu do Egito, no Antigo Testamento, quem cumpria a lei de Moisés tinha que obedecer os ciclos astrológicos para obedecer a Deus. A lua tem 4 fases. Cada fase da lua era um sábado. Por isso que existem 4 sábados por mês. Porque existem 4 fases lunares por mês. E aí se espera até chegar a lua nova, Rosh Chodesh, para recomeçar o processo. Sem astrologia, não existe culto a Deus no Antigo Testamento. Olha só, Números 28 e 29, capítulos 28 e capítulo 29, detalham as ofertas diárias, semanais, mensais e anuais, incluindo luas novas e sábados. Coisa que cessou no profeta Oséias, como é declarado no capítulo 2, versículo 11, que menciona a cessação dessas festividades. Salmo 104, 19, diz o seguinte: designou a lua para as estações. O sol conhece o seu ocaso. Em Êxodo 12, 2, Deus estabelece o mês de Abib, primavera no hemisfério norte, mais ou menos do 21 para o 22 de março, como o início do ano. O sol no hemisfério norte, no equinócio de primavera. Astrologia. Por isso que você identifica qual era a astrológica que nós estamos, se você for na data de 21 de março. 21 de março de 200 a.C., o Sol está em cima da constelação de Áries. O Sol, dia 21 de março, em 2025, o Sol está em cima da constelação de Peixes. Dia 21 de março de 2160, o Sol estará em cima da constelação de Áries, apontando a era astrológica. Agora, Deus estabelece o mês de Abib como o primeiro, ou seja, calendário astrológico, por isso se chama lunisolar, astrologia, como início do ano, ligando os calendários aos ciclos lunares e às estações solares para as festividades. As festividades do povo de Deus no Antigo Testamento eram festividades astrológicas, com os dias começando ao nascer do sol, Por isso que 6 horas da manhã é a primeira hora, 9 horas da manhã a hora 3, a terça hora, meio-dia a hora sexta, 3 da tarde a hora nona, e por aí vai, até chegar 18 horas ou 6 da tarde, que é o final do dia e início da noite. Então, o dia 1 começa às 6 horas da manhã e acaba às 18. Das 18 às 6 horas da manhã do outro dia é a noite do dia 1. Luz do dia 1, 6 às 18. Noite, trevas do dia 1, 18 às 6 do dia seguinte. E aí começa o dia 2.
Salmos, se você quiser, Eric, não é assim, é no pôr do sol. Isso aí é para analfabeto que não entende nada de teologia, muito menos de festividade veterotestamentária, tá? Isso aí é analfabeto, principalmente adventista, que é analfabeto por definição, não entende nada disso. Então, isso que eu acabei de falar para você é doutrina bíblica. Salmos 89, 11. Teus são os céus, e tua é a terra. O mundo e a sua plenitude, tu o fundaste. A astrologia é do diabo. Os planetas, constelações, signos, os 12 signos do zodíaco é do diabo. O que a Bíblia diz? Teus são os céus e tudo que neles há. Tua é a terra e tudo que nela há. Tua. Yahua, de Yahua, da Trindade. Salmos 8, versículo 3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, ou seja, quem criou os signos do zodíaco, as constelações dos planetas, foi Cristo, a lua e as estrelas que preparaste e ordenaste. Os desenhos das constelações, o Minotauro, os dois peixes, depois tem Piscis Austrinos, né, que é um peixe só, a Virgem segurando um ramo de trigo, Câncer, que é um caranguejo, né, que agarra firmemente com as suas patinhas. Leão, Touro, Capricórnio, um bode morrendo com uma cauda de peixe vivendo. Tudo isso foi ordenado, porque não é que os homens inventaram esses desenhos. O homem não tem capacidade nenhuma de inventar. Ele apenas apreende. Quem ordenou isso foi Deus. A verdadeira astrologia, existe mapa astrológico, a verdadeira astrologia de Deus. Mapa astrológico. Existem significados de cada elemento do mapa astrológico. E há o fenômeno astral que acontece no céu. Não há idolatria de nenhum falso deus. Isso é paganismo. Não existe idolatria de deuses na astrologia verdadeira. Só existe a idolatria ao Deus verdadeiro, o Logos divino, Jesus Cristo. E há o culto do Deus vivo por causa da predestinação e regência astrológica na consumação dos decretos. Deus predestinou na eternidade e ele consuma no devido tempo, no Kairos do Cronos, no melhor tempo do Cronos, do tempo, tá? Na melhor oportunidade do tempo, através da astrologia. Ele faz isso. Inclusive sobre sua vida. Quando você nasceu, você tira um print do céu, que existe em cada constelação e planeta e casa zodiacal, e os pontos energéticos da relação entre eles, da quadratura e tal. Você tira um print disso e você consegue ler a sua vida e a sua alma, que foi decretada por Deus. Você faz isso. Isso tudo está no seu mapa. Isso é coisa divina, isso é coisa de Cristo. E eu te convido para fazer o verdadeiro mapa astrológico. Eu, depois de todo esse conhecimento, depois de todos esses estudos, livros que eu li, tudo que eu entendi, tudo que o Espírito Santo me revelou, eu aprendi a fazer o verdadeiro mapa astrológico para você. A análise completa com todos os significados, só você ler para entender tudo sobre a sua alma. Na verdade é mais que isso. É sobre o seu signo, o seu verdadeiro temperamento, a análise completa do seu mapa. Você vai entender como funciona a estrutura da sua alma. Tudo. Entender tudo sobre você, a estrutura da sua alma. Entender os seus traumas. Traumas, sabe? Trauma de infância, da adolescência, da vida adulta. Traumas, tendências, vícios, pontos negativos e positivos da sua vida. Amor, relacionamento, fortuna, oportunidades de onde virá sua fortuna, se é que virá. Carreira e tudo ou mais. Tudo no seu mapa astrológico, que foi revelado por Deus no momento do seu nascimento, na hora e no minuto do seu nascimento. Eu aprendi a fazer isso porque eu pedi ao Senhor. Falei, Cristo, me revele, por favor, Pai, a sua verdadeira astrologia. Faz cerca de 4 semanas que eu pedi isso. 2 semanas atrás, ele me mostrou. E há 2 semanas eu vim fazendo os mapas das pessoas. E eu não errei nenhum.
nenhuma análise eu errei. Muitas pessoas choraram quando eu estava lendo o mapa. Nenhuma análise eu errei, nenhuma. Inclusive, sobre mim eu descobri muita coisa no meu mapa. Então eu te convido, você receberá o seu mapa astrológico em um PDF de 15 ou 16 páginas, depende muito da análise do seu mapa que eu vou fazer. Não sei o que o seu registro astrológico de quando você nasceu vai revelar sobre você. Então depende de 15 a 16 páginas do PDF para você. Eu cobro o valor agora, neste momento, de R$150, mas possivelmente, não sei quando você está assistindo esse vídeo, o valor vai aumentar. Tá? Então hoje, dia 6/12 de 2025, eu cobro ainda R$150 para fazer o seu mapa. Faço sinastria, que é você fazer 2 mapas, né, de 2 pessoas e cruzar eles, tipo o mapa do casal, para saber as oportunidades, os pontos negativos que existe uma tendência para um errar com o outro, tá? Pontos que podem gerar divórcio com a personalidade cruzada dos dois. Tudo mais eu faço com o casal, faço com mãe e filho, pai e filho. Eu faço também de amigos, amigas, cruzando 2 mapas. É uma oportunidade que agora, com esse conhecimento que Cristo me ofereceu, eu estou fazendo mais esse trabalho, empreendendo mais esse trabalho de conhecimento astrológico, tá? E eu quero que você entenda que a sua religião abomina a astrologia porque a sua religião foi criada por sociedades secretas que o povo da estrela de 6 pontas, que eu não posso falar o nome aqui, porque eu já levei restrição demais no meu Instagram, e que eu não quero levar aqui no meu canal, criaram. Eles criaram o povo narigudo da estrela de 6 pontas, lá da bandeira lá, né? Bandeira branca e azul, né, que tem estrela de Moloch. Esse povo criou as sociedades secretas durante toda a história, com conhecimentos que eles pegaram do Egito. Quando eles saíram do Egito, eles já começaram a cultuar esta entidade da estrela, como diz Lucas em Atos capítulo 7, versículos 42 e 43. Eles cultuaram essa entidade, criaram a maçonaria, a Rosa Cruz, os Illuminati da Baviera, Skull and Bones. Eles criaram todas as sociedades secretas, que delas derivam todas as religiões cristãs. O catolicismo eles não criaram, mas infiltraram completamente, a ponto do Papa, né, a autoridade máxima religiosa do catolicismo, usar uma kippah. Tamanha infiltração desse povo. Eles são os banqueiros. Eles são as pessoas que estão por trás de tudo. Eles são os controladores. Eles criaram Hollywood. Eles estão por trás de tudo. Eles criaram a sua religião. E eles querem esconder esse conhecimento de você e profanar esse conhecimento aos seus olhos. Eles querem pegar o que é de Deus e profanar. E fazer você entender que é do diabo, para você se afastar desse conhecimento de Deus. Eles fizeram isso. E aqui está a verdade. Esse vídeo é a verdade sobre esse conhecimento. Então eu te convido, me siga no Instagram, @despertando.eleitos. Você vai me achar lá. Me siga no Instagram. Leia os meus livros, faça parte dos meus cursos e entre no meu ministério. No meu ministério. Você acha tudo isso no meu Instagram, que é a minha rede social principal. Esse é o estudo completo de definição, provando, mostrando para você que a Bíblia e Deus não condenam a astrologia. Não condenam. Eles condenam o culto aos falsos deuses, a idolatria. Essa é a verdade plena. Qualquer coisa que você ouvir por aí, em qualquer lugar, que seja diferente, um pouquinho só diferente do que eu falei aqui, é mentira. A verdade absoluta é essa que eu estou dizendo. Não existe outra verdade. A verdade é essa que eu acabei de mostrar para você. Não existe outra. Duvide, questione de tudo ou mais que for diferente disso que falarem para você. Deus abençoe a todos nós.